850 kHz, São Paulo. Olá pessoal do Facebook, vamos começar o programa já já. ZYK 669, AM 1080. Está soltando a vinheta e começamos. ZYK Desafios e soluções. AM 1160 kHz. Em Juazeiro e Petrolina, Rádio Cidade ZYK 870, em AM 870 kHz. Em Santo Tomé, Argentina e São Borja, Rio Grande do Sul, FM 92,1. Rede Boa Nova de Rádio. Começa agora Desafios e Soluções. Apresentação Mário Mas. Desafios e Soluções. Muito bem, estamos ao vivo no Facebook, ainda não na TV Mundo Maior, mas sim na Rádio Boa Nova também, começando o programa Desafios e Soluções. Hoje falar um pouco mais de comportamento, tirado do livro, do belo livro, que se chama O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles. Bom, antes de mais nada, você sabe que pode fazer perguntas no WhatsApp, no telefone 97966404036 e também no Facebook. Na medida do possível, nós vamos respondendo. Eu gostaria primeiro de entrar no assunto aqui, para você se situar e aí sim perguntar a respeito. Aqui é uma colocação muito bacana de Joana de Ângeles, que diz: o processo psicoterapêutico que faculta o equilíbrio, auxiliando o paciente a eliminar as enfermidades reais, psicossomáticas, imaginárias ou traumas que se apresentam perturbadoras, leva, inevitavelmente, a comportamento desafiador, qual seja o da identificação das elevadas potencialidades de que dispõe para o enfrentamento com a própria consciência. Voltando lá no ensinamento de Jesus, vós sois deuses. Esta colocação já deveria de servir como motivação para nós termos uma leitura de nós mesmos mais fidedigna com essa transcendência, com essa grandeza, do que com a baixeza, do que com os conflitos que insistimos em alimentar, né? A menosvalia, a insegurança, os medos, enfim, uma série de comportamentos que são perturbadores e que pode fazer o indivíduo se identificar com estes conflitos, e quando isto acontece, ele tem a impressão de que é uma pessoa sem valor, inadequada, desinteressante, desfavorecida e por aí afora. Bom, esse processo psicoterapêutico que está dizendo aqui Joana de Ângeles, vamos dissecá-lo. O processo psicoterapêutico que faculta o equilíbrio. O equilíbrio. Porque, veja bem, quando o indivíduo guarda algumas ideias contraditórias dentro de si mesmo, isso gera uma confusão. Como diz o Perls da Gestalt Terapia, ele fala que essas ideias opostas, elas se conflitam, né? E paralisam a personalidade. Quer ver um exemplo? Você deseja comer um chocolate. E a hora que você vai comer, vem aquela ideia de que isso vai fazer mal para a sua saúde e vai acabar com a sua dieta. Estas duas posições opostas, o desejo e a censura, paralisa a personalidade, a pessoa não sabe o que faz. O que eu faço? Como ou não como? Né? Se ela come, ela fica com culpa. Se ela não come, ela fica com vontade. Percebe? E temos muitas coisas contraditórias dentro de nós. Você pode ter recebido um valor do seu pai e da sua mãe que hoje pode causar um problema para você. Então, você pode ter sido ensinado na sua infância de que na afetividade o sexo é pecaminoso.
o sexo é uma coisa feia. Não fala nisso, isso é uma coisa feia. Aí a pessoa cresce e tal, vai ter interesse por alguém, vai se relacionar, e quando vai fazer sexo, vem aquela censura terrível, que a pessoa tem a ideia de que ela vai para o inferno por conta do seu desejo sexual. Ela não pode nem desejar, porque isso já é uma afronta àquela afirmação dos pais, né? Então você veja, nós carregamos muitas coisas dessas que precisam ser dissipadas, resolvidas, como se diz na psicologia, elaboradas. Então, olha só, faculta o equilíbrio, auxiliando o paciente a eliminar enfermidades reais, né? O indivíduo pode ter um medo, uma insegurança, algum transtorno que dificulta a sua vida, né? Ele pode ter aí um sentimento de inferioridade nascido de uma experiência real, no qual ele se sente daquele jeito, mas foi uma coisa passageira que ele pode reverter. O indivíduo que tem hipocondria, toda hora ele fica verificando o corpo dele, aquela autoverificação constante, achando que vai ter uma doença muito grave, etc. Então a terapia pode ajudá-lo a modificar este comportamento, né? E ele sair da tirania da doença, neste caso, que é uma doença imaginária, na hipocondria. Bom, que mais? As doenças psicossomáticas, porque os conflitos que o indivíduo guarda, ele gera uma tensão, né? E isso, ele tem que ser desaguado, ele tem que sair para algum lugar. E para onde ele vai? Para o corpo, né? Então, por exemplo, quer ver uma coisa simples? Você está com uma dúvida muito grande em fazer uma coisa ou não. Daqui a pouco seu estômago começa a doer. Então você somatizou, né? Aquele conflito não resolvido, ele vai para o estômago, porque você fica pensando e gerando energia, emoção, e seu estômago começa a fritar. Então a terapia vai ajudar nisso. Traumas que se apresentam perturbadores, o indivíduo passou por um grande vexame na infância ou na adolescência, ou perdeu alguém que foi muito importante, passou por um acidente grave, ficou desenganado, enfim, várias situações que o indivíduo fica com aquilo preso dentro dele, não consegue se desfazer e causa embaraço na personalidade, né? Um cerceamento, ele não consegue se mover na vida. E olha, gente, quando se fala do nosso mundo interior, nós precisamos entender que não importa o tamanho da situação para ele ter gravidade. Sabe por que eu falo isso? Porque tem familiares que são muito insensíveis à dor dos seus familiares. Muito insensível. Quer ver um caso típico? É o transtorno do pânico. Aí a pessoa fica com medo de sair, e fica com medo de fazer algumas coisas sozinho, e aí o parente insensível fala: isso daí é frescura, isso daí é falta de trabalho, isso é falta disso, daquilo, para com isso. Então a pessoa entra em mais conflito, porque ela fala: espera aí, mas eu estou sentindo esse desconcerto, esse incômodo, eu não consigo fazer, eu tenho a sensação que vai acontecer algo muito grave, e ele fala que é frescura. Aí a pessoa fica mais perturbada. A mesma coisa a depressão, né? Você está depressivo porque você não sai desse sofá, você só fica pensando nisso, naquilo, isso é frescura. Entra no lugar dela, quero ver se você é bom. Quero ver se... É muito bom no discurso, né? Tem muita gente que é muito boa no discurso, né? Quando acontece uma coisinha com ela, acaba toda essa força, essa supremacia. No caso do transtorno do pânico, aliás, é uma coisa que eu falo em palestra, né? Você pega o indivíduo cheio de si mesmo na arrogância, não é nos valores reais. Na arrogância, que se acha, pisa em todo mundo. Daqui a pouco aparece um transtorno, acaba com a graça, com a arrogância.
não tem dinheiro, não tem força, não tem beleza que consiga suprir ou suplantar esse estado do indivíduo, não é? Só o tempo, não é? Com terapia, medicamento, depende da situação. Algumas vezes a doença aparece para situar o indivíduo, para colocar ele no eixo, porque ele começa a achar que ele tem gasolina azul nas veias, né? Ele se acha especial. Se especial, os outros é que são fracos, não são esforçados, ele que é especial. E às vezes ele nem sabe, né, que antes de reencarnar ele pediu para passar por aquela situação, para vencer a vaidade interna, o orgulho que ele traz do passado, né, quando ele também já teve alguma condição, e ele faliu, e ele pediu. Então, às vezes ele não está numa situação boa porque ele tem capacidade, mas porque houve uma programação para ajudá-lo, né? Quando ele desencarnar, que ele vai ver que ele não é tão maravilhoso, tão especial assim. Bom, de qualquer jeito, a vida vai acabar com toda a nossa arrogância. Não tem jeito, você pode tentar driblar do jeito que for, você pode lutar o quanto quiser, mas vai cair a ficha, você vai perceber que é uma pessoa. Você é uma pessoa que tem medo, que tem sonhos, que tem desejos, que faz acertos, que faz erros. É uma pessoa, né? Não é algo ou alguém super especial, né? Para nós, do ponto de vista espírita, uma pessoa muito especial seria um espírito evoluído. E quanto mais evoluído ele é, menos orgulhoso, vaidoso, egoísta, arrogante ele é. Então muda os valores, né? Portanto, aqui na proposta da benfeitora, esta terapêutica vai ajudar o indivíduo a sair dessas restrições, desses sofrimentos que têm impedido as suas realizações. Deixo aqui me situar onde eu parei. Os traumas, né, que eu falei, inevitavelmente, a comportamento desafiador, qual seja o da identificação das elevadas potencialidades de que dispõe para o enfrentamento com a própria consciência. Então, o indivíduo resolvendo estas questões, ele vai tomando contato com a sua grandeza, a grandeza real, que tem valor, e não aquela pseudo-grandeza fictícia que o indivíduo inventa para compensar o seu sentimento de inferioridade. Ele pisa nos outros para se firmar como personalidade. Aí você já começa a perceber que a pessoa tem problema, né? Bom, rompendo as algemas que o prendiam aos estados fóbicos e de sofrimentos variados, começa a sentir a claridade abençoada do sol primaveril, do autoencontro e as possibilidades antes inimaginadas que lhe estavam ao alcance enquanto recalcitrava e se atormentava na masmorra do encarceramento pessoal. E muitos familiares, amigos costumam elogiar uma pessoa ou reconhecer os valores dela e nem sempre ela consegue perceber isso. Por quê? Ela está tão entrevada nos seus conflitos, ela está tão convicta da sua menos-valia, da sua falta de importância, desinteressante e tal, que ela não consegue enxergar. E é interessante, né? Isso parece uma fascinação, uma ilusão, porque os recursos estão lá à disposição e ela não tem acesso. É a mesma coisa que aconteceu com o André Luiz, quando ele estava no umbral, que o Clarencio falou: eu estava a todo momento perto de você, pelo pensamento. Bastava ele sair daquele estado de perturbação para ele perceber, né? E isso demorou 8 anos para ele sair do estado de perturbação. Então pensa no seguinte: talvez muitas coisas estão perto de você para acontecer, esperando você para dar o start, né? O início, mas você pode estar aí em si mesmado, entrevado em perturbações pessoais, e aí acredita que não tem saída, que não tem solução, que as coisas vão ser sempre assim, e quando você sai desse estado, tem 1000 portas à sua disposição para sair dessa situação.
Que lamentável, né? E isso nós devemos a nós mesmos. Olha só. Nós atribuímos aos outros, né? Mas a sociedade não me dá oportunidades, meus familiares não me acolhem, Deus não me ajuda. Ele não percebe que é ele que está fazendo isso. Ele está obstando as realizações, os acontecimentos, né? Então, olha só, aí nós temos que ter um senso crítico. Espera aí, como que eu estou na minha vida? Qual é o meu papel, a minha atitude? Por exemplo, você é uma pessoa mente aberta? Ou é muito rígida? Você é uma pessoa universalista? Ou paroquiana? Bairrista? Né? Você busca conhecimentos diversos? Você procura sempre estar lendo, vendo uma reportagem, um filme, participar de uma palestra? Você está na ativa na busca da melhoria pessoal? Você já desencarnou enquanto vivo? Porque tem gente que já só falta acontecer o real, né, para ele ir para o lado de lá, porque ele já negou a sua existência presente. Né? Olha, é claro que nós temos os nossos reveses, os conflitos pessoais, problemas sociais, tudo isso que pode gerar estresse, cansaço, medo, insegurança, enfim, apreensão, não é? Mas é uma coisa comum a toda a sociedade. Agora, veja bem, se você está fragilizado, se você está mal, se você se perdeu nesta confusão toda, busca ajuda, faça um aconselhamento, escute uma palestra, faça alguma coisa para você sair do buraco. Não se acostume a ficar no buraco. Tem gente que está acostumando e justifica, mas é meu karma. Será que seu karma não é sair do buraco? Bom, vamos lá. Onde eu parei? Então, rompendo essas algemas, né, começa a sentir a claridade abençoada do sol primaveril, do alto encontro. O indivíduo tomar contato consigo mesmo. Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, quais são as minhas qualidades, as minhas dificuldades, e ter uma atitude madura. Puxa vida, olha, eu ainda tenho tal defeito, eu ainda sou muito orgulhoso, eu quero ser melhor do que os outros, mas eu vou trabalhar isso. Esta é uma postura madura, e não o indivíduo falar, mas eu sou muito orgulhoso, eu sou péssimo, eu sou um lixo, eu não tenho valor nenhum por causa desse orgulho. Você está melhorando o quê com essa autorrecriminação? Né? Ela é construtiva? Ela melhora você? Talvez você seja condescendente com um amigo que deu uma pisada de bola. Por que não é consigo mesmo? Não é uma condescendência doentia de sempre ficar passando a mão na cabeça, tolerando os seus erros. Não é? Mas é uma atitude madura. Pisei na bola, vou buscar acertar. Né? Agora, tem esse compromisso, eu vou buscar acertar. E não é ficar toda hora errando e sempre repetindo as mesmas coisas. Que mais? Vamos pegar aqui. A liberdade de pensamento e de ação é conquista lenta, que deve ser demarcada com vitórias sobre as pressões e condicionamentos psicológicos, morais e sociais. Então, olha só. A libertação do pensamento dessas constrições, dessas submissões, né? Vamos pegar aqui. A libertação da ação é uma conquista lenta que deve ser demarcada com vitória sobre as pressões e condicionamentos psicológicos. Então, tem condicionamentos, que a gente pode chamar de hábitos, tão fortes na pessoa, que ele tem a impressão que aquilo é característica da personalidade dele ou da vida. E ele tem que perceber isso, né? E ir se descondicionando, quebrando aquele hábito, saindo daquela prisão. Por exemplo, o hábito, o condicionamento de ver só o lado ruim da vida ou de criticar todo mundo. Ou o hábito de ver somente os seus pontos fracos. Né? E o indivíduo fica toda hora reforçando isso. Mas eu sou uma droga mesmo. Eu sempre erro, eu sempre dou mancada, eu sempre... Né?
é uma coisa que ele criou aí ao longo do tempo que parece fazer parte da sua identidade. Não é. Então, o indivíduo tem que sair dessas restrições. Vamos ver aqui, a pouco e pouco, quando a consciência desperta para os valores éticos relevantes e a necessidade da plenitude, alteram-se as paisagens antes afligentes, porque há mudança no ângulo de observação dos quadros da vida, que é sempre generosa e rica de dádivas, cabendo a cada ser humano retirar a parte que melhor o atende e o felicita. Quando fala aqui, eu quero pegar alguns trechos, embora eu vou e volto nessa parte aqui do livro. Ele fala que a vida sempre é rica de dádivas. Bom, como diz André Luiz, nós estamos mergulhados no plasma divino. O que isso quer dizer? Que nós estamos mergulhados em Deus. E se nós estamos mergulhados nesse plasma divino, que é rico, que é evolução, é saúde, é amor, então nós estamos no meio das condições mais favoráveis para o nosso crescimento, né? Então, como diz aqui, essas dádivas estão ao nosso entorno, nós estamos dentro dessas dádivas, só que não percebemos por causa dos caprichos, das doenças, dos tormentos pessoais. Cabendo ao ser humano retirar a parte que melhor o atende e o felicita dessas dádivas. Então, você busca o que melhor pode deixar a sua vida, o que pode fazer você superar algum conflito, você busca isso, você se mexe para que isso aconteça, né? Está aí à disposição nossa. Qual é a nossa atitude diante disso daí? Bom, quanto tempo nós temos? 1 minuto. A saúde legítima não é algo que se busca fora da própria realidade, qual o medicamento que se encontra numa farmácia enquanto aguardando para ser utilizado. Não é desse modo que a saúde legítima se manifesta. Trata-se de um esforço que o paciente tem o dever de empreender a fim de alterar o quadro de considerações em torno de si mesmo e dos outros. Aí está a saúde, né? Quando o indivíduo começa a fazer considerações mais positivas, acertadas sobre si mesmo e os outros, ele sai daquele vício doentio das reclamações, das objeções e tem uma atitude mais proativa com relação a si mesmo e à vida. Vamos ao intervalo? Vamos ao intervalo e já voltamos. Bom, Rádio Boa Nova. O pessoal do Facebook aguarda um pouquinho. Vamos ao intervalo, eu vou tomar meu café, você toma o seu café e daqui a pouco estamos de volta. Já estou de volta, já tomei o meu café, agora eu vou dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Primeiro deixa eu ver o Facebook, se tem alguma colocação. Muito obrigado ao pessoal que está entrando aqui, mandando abraços para vocês também.
Vamos ver o WhatsApp. Eu vou desligar um pouco o ar, que está muito gelado. Senão minha garganta fica daquele jeito. Muito bem, estamos de volta no programa Desafios e Soluções, hoje falando do tema Encontro com a Saúde, de Joana de Ângeles, do livro Despertar do Espírito. Uma pessoa no WhatsApp pergunta: esse programa está ao vivo? Queria participar. Sim, está ao vivo, é a Graça da Penha. Depois temos aqui, por favor, você pode me dar uma dica, pois não sei o nome do programa nem o horário. Eu ouço a rádio todos os dias. Mas a pessoa fala aqui: eu ouço a rádio o dia todo, mas não sei em qual é o apropriado. Aí depende da sua pergunta. Você deixa a pergunta aqui, que assunto você quer falar, porque você não disse aqui. Depois, Dr. Mário, gratidão por suas palavras. Queria tirar uma dúvida. Quando falamos na terapia sobre nossos traumas, não estamos revivendo tudo de novo e nos desequilibrando ainda mais energeticamente? Grande abraço. Olha, Rosane, quando você está fazendo o trabalho terapêutico, o objetivo é falar para lembrar, colocar para fora e pronto, né? Porque se você deixa trancado lá dentro, é interessante, porque às vezes a gente guarda uma ideia, um conflito, um trauma. Digamos um trauma, você sofreu uma rejeição, e aí você guarda aquele trauma cheio de ideias, né? Envolto em algumas ideias, embrulhado. Ninguém gosta de mim, fizeram isso porque eu não tenho valor. Você tece aquela experiência de comentários que fica trancada dentro de você. Quando você fala, você faz revisões, você está falando você está observando com mudanças que houve na sua vida. Hoje você está diferente de 5 anos atrás ou de um mês atrás. Você está de cabeça fria, então aquilo vai se modificando, né? Então é terapêutico falar e colocar para fora. Agora, é doentio ficar repetindo isso incessantemente. Tem gente que passa por uma situação e a todo momento fica lembrando. Já viu aqueles casos que toda reunião de família tem alguém que fica falando da briga que teve lá há 20 anos atrás? Ah, mas o meu pai, a minha mãe me fez isso ou aquilo, não esqueço até hoje, porque ele brigou comigo. Ela está repetindo de forma doentia, não é saudável. Então a ideia é essa, sabe, Rosane? E você vai perceber que quanto mais você desgasta isso daí, mais diluído fica. E outra coisa bacana, que aí vem o Espiritismo falar, não é? Como nós estamos em processo de evolução, quando nós crescemos, nós ampliamos a nossa visão das coisas. Então, a nossa capacidade de discernir, de refletir, né, de perdoar, de compreender, todas essas capacidades fazem com que o indivíduo olhe aquilo de uma forma diferente. Né? Às vezes você pode olhar e falar: nossa, mas foi muita ingenuidade minha de dar tanta importância a isso. Né? Você veja, quando a pessoa está conflitada, qualquer coisa é motivo para machucá-la. Se você vai numa festa, você dá o presente para 2 amigas e esqueceu da terceira amiga, se essa terceira amiga for alguém equilibrada, ela fala: ah, você esqueceu? Ela faz até uma brincadeira em cima. Você esqueceu, então você vai ter que dar em dobro, hein? É uma brincadeira.
Agora, se for uma neurótica, você não trouxe o meu presente? Não quero mais saber de você, você não gosta de mim. Isso mostra qual é a relação que você tem comigo. Percebe que na mesma situação você tem reações diferentes? Então, quando você vai melhorando como pessoa, aí é a importância da evolução, né? Estudar, conversar, assistir filmes, tudo que faz a gente crescer, trabalhar, nós vamos entendendo as coisas de forma diferente. E tem coisas que passam, que dilui e você nem percebe. Quer ver um exemplo? Você pode ter passado por uma experiência na infância ou na adolescência, nessa transição, coisas que são muito marcantes para a definição da identidade do indivíduo. Sexualidade, altura, ser gordo ou magro, ser inteligente ou não. Uma série de conflitos que mexem muito com a criança ou com o adolescente, que para ele parece vital. Passa o tempo, aquilo dilui, ele nem percebe, ele nem lembra. Às vezes, num exercício de memória, ele pode lembrar e falar, nossa, eu ficava todo aterrorizado por causa disso ou daquilo, dava maior importância e hoje eu vejo que isso não pesa nada na minha vida. Olha, para melhorar a vida, nós temos que crescer. Não adianta você mudar de roupa, comprar um perfume novo, fazer uma viagem. Tudo isso são patrimônios culturais. Isso é legal. Se você for pensar assim, para você aumentar o seu patrimônio cultural, bacana. Mas não é isso que traz felicidade. Isso pode trazer alegria. Pode trazer prazer. Mas uma pessoa neurótica, quando o prazer vai embora, volta o conflito. Uma pessoa resolvida, quando vai embora o prazer, ela continua bem, porque ela está equilibrada. Isso depende da sua subjetividade, da sua harmonia interna, e não das coisas externas. E a sociedade materialista, consumista, faz a pessoa acreditar que é na obtenção das coisas que ela vai estar feliz ou bem, etc, etc. E é uma falácia, é uma mentira. É porque é o materialismo, ele acha que a vida acaba com a morte do corpo, né? Então, você tem que fazer o máximo que for possível de obter aquilo que traz algum significado na vida. Segundo o materialismo, são as coisas. São as coisas, casa, carro, dinheiro, roupa, etc. Bom, muito legal, né? Colocação aqui da benfeitora. Então, trata-se de um esforço que o paciente tem o dever de empenhar a fim de alterar o quadro de considerações em torno de si mesmo e dos outros, da natureza e das suas leis, de modo a identificar-se com o eu profundo e avançar no rumo das conquistas íntimas, imponderáveis e valiosas para a sua harmonia. Olha, quando ela fala aqui, a fim de alterar o quadro das considerações, é o crescimento. Quando nós ampliamos os nossos conhecimentos, a nossa consideração sobre as pessoas e as coisas mudam, são diferentes. Você quer ver uma coisa que eu já me deparei várias vezes? Algumas pessoas colocavam na cabeça que elas seriam felizes ou realizadas, seriam diferentes, se elas tivessem um diploma universitário. A pessoa vai, faz o curso, passa o tempo, ela vê que aquilo não muda quase nada. Pode mudar um pouco aqui ou ali, mas não define a personalidade. É uma ilusão que ela criou dentro dessa sociedade consumista, que ela comprando alguma coisa, ela vai ser realizada, feliz, etc. Né? E não é bem assim. Bom, deixa eu ver aqui, eu estou tentando abrir um arquivo para eu falar das palestras, mas aqui no Facebook, eu não vou precisar não, porque no Facebook tem a relação das palestras que eu vou dar nesse final de semana, nas Casas André Luiz, no sábado na Duarte de Azevedo e no domingo em Guarulhos. Né? Você vai ver aí no Facebook que tem a relação dessas palestras. Bom, deixa eu ver o que mais aqui.
Assim, ela fala da identificação do eu profundo. O eu profundo é o espírito, é quem nós somos. Nós não somos o ego, o corpo, né? O ego é esse nosso modo de pensar, é essa mente que foi formada na vida presente. Todos os nossos conhecimentos, valores, crenças, né? É esse o ego. Nós somos mais do que isso, nós somos um espírito imortal. O ego, esses conhecimentos que nós apresentamos agora, foi o que nós aprendemos nessa existência. Também tem flashes, tem inserções do passado no presente, né? Nós não somos essa persona, essa personalidade que nos apresentamos. Então, olha só, eu, nesta vida, sou a personalidade Mário, ok? Na vida anterior, eu poderia ter sido a personalidade Antônio. Na vida futura, eu posso ser a personalidade Márcia, né? Nós temos as experiências na polaridade masculina e feminina. Em cada existência nós somos uma personalidade. Mas nós somos sempre esse eu mesmo, o espírito, né? Nós, como espírito, nós temos essas várias experiências nas personalidades, que elas são as nossas experiências. Então, nesta personalidade Mário, eu estou aprendendo várias coisas, né? Eu tenho minha família, minha formação, eu faço um programa de rádio, dou palestra. Tudo isso está me enriquecendo de alguma forma. Na vida passada, eu poderia ter sido motorista. E eu aprendi coisas como sendo motorista, né? Aquelas experiências estão dentro do eu profundo, dessa individualidade que é o espírito. Entendeu? Espero que tenha dado para entender. Bom, e é muito bacana você tomar contato com isso. Você não é o corpo que está doente, o corpo que tem limite. Você está no corpo que tem limite, mas você está avançando, você está progredindo com as experiências. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olá, doutor. Tenho uma tia que conseguiu marcar minha infância e de outras primas muito negativamente. No meu caso, ela sempre me passava a mão nos meus cabelos e dizia: vai ser igual a tia, não vai se casar. Isto me incomodou por toda a vida, mas há alguns anos, ouvindo a rádio, palestras, lendo, fiz terapia e penso que tirei isto de mim. Pergunta: como sei que realmente me livrei disto? Olha, percebendo se você ainda fica angustiada, apreensiva, se você tem medos dentro daquilo que ela falava, se você segue o padrão de comportamento dela, né? Mas olha, pelo que você está falando aqui, me parece que você está rompendo com isso. E aposta nisso. Olha, você é dona da sua vida. Não é a sua tia e ninguém. Você é dona das suas coisas, então você pode decidir: não vou seguir esse caminho, eu prefiro fazer as minhas escolhas. Eu sou eu não sou ela. Deixa eu ver aqui o nome dela. É Diva. Diva, você é a diva, você não é a sua tia. Você não precisa seguir as prescrições dela, não é? E você falar isso consigo mesma, né? Eu sou a diva, eu tenho as minhas direções. Olha, às vezes, Diva, a pessoa quer fazer o nosso bem e faz o mal, né? Às vezes a intenção foi boa, não sei, né? Mas olha, o melhor é você abençoar ela. Deseja o bem dela, boas energias, né? Porque se você tiver raiva, você fica vinculada. Então, o melhor é desejar o bem. E você construir uma vida que você quer. Você fazer as suas escolhas, resgatar os seus sonhos. Você poderia ter sonhos que a sua tia, de alguma forma, bloqueou, né? Então, você poderia dizer dentro de você: não, eu quero ser uma artista. E a sua tia: não, você tem que trabalhar, tem que... Então, resgatar aquele sonho para ver, para integrar na sua personalidade, né? E você resgatar todos os seus sonhos, todos os seus desejos, todos os seus ideais. E ser quem você é, ok? Bom, depois nós temos aqui, vamos lá, vamos carregar.
Tem uma mensagem, não dá para eu escutar. Depois tem uma imagem, não dá para eu mostrar a imagem. Vamos ver aqui no Facebook, tem 5 minutos, não dá para fazer muita coisa, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Estou preocupada com o filho e a opção de trabalho que ele resolveu seguir. Animação. Posso com isso estar somatizando nódulos na tireoide? Sim, se você não para de pensar nisso, se você ficar atormentado, o seu corpo vai ter uma reação. Agora, não seria legal você conversar com ele, tirar isso a limpo, numa boa, esclarecer bastante, ver o que é preconceito seu sobre a escolha dele, ver a razoabilidade da defesa dele, do discurso da escolha dele, né? E olha, se ele está ciente que é isso que ele quer, ele tem a vocação dele, deixa ele, não é? Não dá para você entrar na vida dele e fazer escolhas, é ele que tem que escolher. Se for uma escolha errada, foi a escolha dele. Porque se ele fizer a escolha que você quer e não der certo, ele vai te jogar na cara. Eu fiz isso porque você queria. Eu deixei de realizar na vida por causa sua. Se ele quebrar a cara pela escolha dele, é problema dele. Ele escolheu. Ok? Bom, o que mais? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Estamos agora com 3 minutos. Não dá para... Eu estou entrando aqui no Facebook. Não dá para eu ver, não. Bom, deixa eu ver aqui uma frase de despedida. A ruptura das condições inquietantes exige decisão e terá que ser feita pelo próprio indivíduo. É a nossa decisão de crescer. É a decisão de romper com as restrições, com a monovisão da vida, não é? Buscar o crescimento, ampliar. Então, tem um preço. É nós que temos que enfrentar isso. O seu psicoterapeuta é alguém que lhe ensina um método que dinamiza os impedimentos, que o conduz ao encontro de todos os recursos que possui e permanece esquecidos. O trabalho, porém, é pessoal e intransferível, exigindo interesse consciente e pleno pela conquista da harmonia, antegozando, passo a passo, a alegria de cada degrau conquistado e daqueles que deverão ser vencidos. Porque tem gente que joga nas costas do terapeuta, né? Ah, mas você não faz isso ou aquilo, você não me ajuda. Como joga em cima das costas do pai, da mãe, da esposa ou do marido, né? Então, o indivíduo tem que aprender que a vida dá as dicas, que a terapia pode dar as dicas, mas é ele que tem que fazer as escolhas. Eu quero fazer isso ou não? Eu invisto nessa mudança que eu quero para a minha vida? Investir é se esforçar, é ir atrás, é lutar para que aquilo aconteça? Né? Então, o indivíduo percebe que ele é responsável por si mesmo. Não dá para ele ficar jogando nas costas dos outros. Isso daí não vale, isso daí é infantilidade. Cada um de nós vamos ter que assumir a nossa vida. Então, vamos exercitando no dia a dia de fazer as nossas escolhas. Coisas simples, né? Quero comer isso e não aquilo. Às vezes o indivíduo come tudo que os outros põem para ele nunca faz uma escolha. O indivíduo põe a roupa que o outro fala que combina e não a que ele quer. Então, são pequenos movimentos que o indivíduo vai firmando a sua personalidade. Bom, gente, estamos a 1 minuto do término do programa. Agradeço a todos vocês. Tenham uma boníssima semana. O livro que nós estudamos foi O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Então, você vai ver no Facebook aí, Mário Mas, que tem a palestra que eu vou dar nas casas André Luiz. Deixa eu ver aqui se carrega para ver o folder, né? Eu não tô, quando a gente quer acessar de imediato assim não dá. E para terminar, só lembrando que o livro Desafios de Mudar, todo o lucro dele é direcionado para a Rádio Boa Nova, é para ajudar a Rádio Boa Nova. É um livro de minha autoria, quem quiser comprar, entra no site mundomaior.com.br para obter. Um abraço a todos.
Você ouviu. Bom, pessoal do Desafios Facebook, e Soluções. agora eu vou desligar. Até o próximo encontro. Obrigado por estar junto, ok?